Agora sim, então. Então vamos começar, né? A gente já está atrasada hoje. Bom dia. Essa falatória é bom, é sala de mulher, se for em silêncio, a gente está com algum problema, né? Igual criança, quieta, não pode, né? Que bom que vocês estão aqui. Estava falando no começo, antes da Priscila gravar, né? Como tem sido rico, pelo menos para mim, esses ensinos, né? Como eu achava que não precisava tanto disso, e como eu tenho aprendido que eu preciso sim, muito, 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 muito mesmo. Vamos orar para a gente começar. Senhor, muito obrigada pela sua palavra. Muito obrigada porque ela nos ensina e ela expõe o nosso coração tão pecador e tão necessitado da tua graça. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos chama para ir ao teu encontro e nos ensina e nos ajuda e nos carrega. Muito obrigada. Fala conosco, nos ensina, nos trata para sermos mulheres que agradam ao Senhor, ó Deus, na maneira como a gente vive, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente te ama, te serve. Seja um pacote completo, Senhor. Nos ajuda a buscar essa excelência para a tua glória, Deus. Fala conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A amargura, lição 6, a amargura. O verso-chave, eu estou usando hoje aquela NVT, tá? Que o pastor está usando. Fala assim: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Olha como ele chama, né? Raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Então, ele está dizendo, vamos cuidar uns dos outros e ficar atentos para não deixar brotar raiz venenosa de amargura. Então, a amargura é venenosa. Ela é venenosa e ela perturba, ela contamina, né? Ela enraiza, ou seja, ela não é algo que diminui. A amargura só cresce, ela se enraiza. E à medida que ela cresce, ela começa a perturbar os outros também. Dificilmente a amargura vai ser algo que vai fazer mal só para mim que sou amarga. Ela vai estender os seus galhos, né? Vai atingir as outras pessoas também ao redor de nós. A introdução da nossa revista diz assim, ó: quando provamos algo de sabor amargo, eu ia trazer chá de boldo, eu esqueci. Eu ia trazer um assim caprichado, daquele que a gente soca até sair aquele sumo verde, sabe? E quando a gente fala em amargo, eu pelo menos lembro do boldo, né? Terrível, eu ia trazer, esqueci. Quando provamos algo de sabor amargo, não temos prazer algum. Alguém acorda falando, que vontade de tomar um chá de boldo. A gente toma porque a gente tá zoada e sabe que vai valer a pena, né? O amargor vai trazer um bom resultado, mas ninguém acorda com vontade de chá de boldo. Pelo contrário, o amargor de um alimento pode nos causar repulsa, mal-estar e até náuseas. De igual forma, a amargura da alma também prejudica o nosso viver. A amargura da alma prejudica o viver. No dicionário, amargura é algo desagradável, angustiante. Eu até achei diferente, eu não pensei que acharia isso no dicionário como angústia, né? Mas é assim que está lá. E na palavra de Deus, a palavra grega para essa amargura que a gente leu em Hebreus está relacionada ao cheiro ruim de um ovo podre. Eu confesso para vocês que eu procurei uma figurinha de um ovo podre para botar aqui. Eu não tive coragem, porque apareceu tanta coisa feia. Falei, não, ninguém merece logo cedo ficar olhando para isso, né? Mas é feio demais. Ele era preto, assim, esquisito. E olha que a figura nem fede, né? A gente não sente o cheiro, mas já era ruim de ver. E o termo grego para amargura na Bíblia está relacionado a esse fedor. Você já abriu um ovo podre na sua casa, né? Todo mundo já abriu. Só você que abriu ele ali sentiu? Ele impregna, né? Vai na cozinha inteira, vai na casa inteira. O cheiro do ovo podre se espalha.
É ruim, a gente tem logo que amarrar aquele lixo no saco e pôr para fora, porque aquilo, isso é amargura na Bíblia. Terrível, né? Isso é amargura na Bíblia, é esse cheiro de ovo podre que se espalha e ninguém consegue conter e dá ruim, né? Vai ruim, faz mal para todo mundo que está ao redor. Muito sério isso, né? Muito sério, muito sério, muito sério. E ele é sutil. A gente, quando abre um ovo podre, a gente não vê o cheirinho igual no desenho andando, né? Mas porque é sutil, mas se espalha, contamina. Aqui diz que ele é como uma planta parasita que finca as raízes numa árvore e drena seus nutrientes. É a raiz de amargura. Ou como um câncer, que pouco a pouco vai tomando conta do corpo, né? Eu já assisti uma matéria, um documentário sobre o câncer, e eles dizem que a amargura, né, também gera câncer. Terrível isso, né? Terrível isso. A amargura não é algo que a gente deve aceitar como normal e conviver. É algo que a gente precisa repelir. A amargura não faz parte do caráter da mulher que quer servir ao Senhor. Não faz. Não faz. Assim, a raiz de amargura drena o nosso coração e corrói os relacionamentos, né? Discuta. Você acha que as mulheres têm maior tendência para se tornarem amarguradas do que os homens? O que vocês acham? Sim. Por que será, né? É problemático. Eu também acho que é isso. Todo mundo falou a mesma coisa. Uma foi bem técnica, mulheres são emocionais e homens são racionais. A outra resumiu, nós somos problemáticas. A outra falou também, homens são zen. Todo mundo falou a mesma coisa, né? Mas é isso mesmo. Porque a gente é um balde de emoções, né? Então, tudo que passa por nós parece que é mais intenso. Então, a amargura é algo que a gente vai lutar mesmo. Os homens são mais frios, porque são realmente mais tranquilos. Quer falar, Lili, alguma coisa? Ah, é. Alguém falou, homem não fica amargo porque ele joga bola. Parece. É. Uma luta nossa, né? Nós somos muito sentimentais, né? A Bíblia conta a história de duas mulheres amarguradas. Ana fala assim, a sua esterilidade e as provocações da rival Penina fizeram de Ana uma mulher muito amargurada. Eu pus o texto aqui para a gente lembrar da Ana. Vamos lá. A Penina, as crianças... Vamos ler a história que eu já ia querer contar. Havia um homem, vamos lembrar a história de Ana, chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Torru, filho de Zuf, da tribo de Efraim. Eucana tinha duas esposas. Nenhuma história da Bíblia de poligamia dá certo. Nenhuma. Fecha, ó. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos e Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos dela, né, para apresentar. A Ana, porém, dava uma porção especial, caprichada, porque ele a amava, apesar de o Senhor não a ter lhe dado filhos. Sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Naquela época, a gente sabe como isso era significativo para mulheres, né? Ainda hoje é, mas naquela época acho que ainda era mais. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Tá se achando, né? Jacó falou a mesma coisa, lembra? Jacó? Era, né? Jacó, né? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou.
O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada, chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Daí para frente vocês se lembram, né? Ela vai pedir um filho e vem quem, né? Vem Samuel. Vocês acham que Ana tinha razões para ser amarga? Não estou falando biblicamente. Não estou falando como ela deveria. Estou falando como gente absorve essa explicação, né? Além dela não conseguir gerar filhos, o que naquela época era algo negativo para o papel da mulher, ela ainda tinha que conviver com a Penina, exibindo aquela filharada todos os dias e indo à casa de Deus com aquela filharada cheia de carninha para oferecer, e ela não tinha, né? Ela não tinha. A amargura de Ana não a deixava enxergar a bênção de ter um esposo que a amava. Eu nunca enxerguei por esse lado. Mesmo quando ele fala, né? Peraí, Ana, você tá triste, eu não sou melhor, né? A gente brincou, mas ela olhava tanto essa necessidade, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, eu quero ter filhos, e ficou amarga por isso, que fechou os olhos para as bênçãos que Deus tinha dado para ela. Porque o texto não fala que ele amava Penina, amava as duas. Ele amava a Ana, ele amava a Ana. Ele amava a Ana. A sua condição de amargura roubou-lhe o apetite e a alegria. A amargura faz isso com a gente, né? A gente foca naquilo, a gente fica resmungona, amarga, insuportável, e a gente para de ser grata àquilo de bom que Deus nos deu. Outra história de mulher da Bíblia amarga, a gente falou dela semana passada, Noemi. Lembram, né? Noemi, a decisão de seu esposo de mudar para uma terra pagã trouxe consequências desastrosas e irreversíveis. Vocês lembram? Tinha fome lá onde eles estavam, então o marido dela fala, vamos mudar de lugar, vamos lá para aquela outra terra, uma terra pagã que não servia ao Senhor, mas que eles tinham tido notícia de que lá tinha alimento. E depois que chegam lá, ela fica viúva, né? E ainda morrem os 2 filhos. Será que ela tinha razão para ficar amarga? Difícil, né, gente? De repente, humanamente falando, dá para entender, sim. Longe de sua terra natal, Noemi teve que amargar a dor do luto pela morte dos seus maridos e dos seus filhos. Vamos lembrar a história? Elimeleque, o marido dela, morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, porque eles tinham ido para esse lugar pagão e lá se casaram, né? Que se chamavam Ruth e Orfa, moabitas, elas não conheciam a Deus, né? Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion, os filhos, também morreram. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido, num contexto em que as mulheres não tinham dinheirinho, não trabalhavam fora, né? Quem era o sustento da mulher? Seu marido. E se o marido faltasse? Seus filhos. Então Noemi estava desamparada mesmo. E idosa. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas, ou seja, voltou o alimento lá, né? Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às suas noras, voltem para a casa das suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim, que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. A segurança de um novo casamento, ela não tinha mais, né? Então deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Vamos tirar de lado Noemi era amarga, amargura é pecado? Tira essa parte de lado, mas vamos tentar entender o que elas estão passando, que não é fácil não, né? Então Noemi fala, tudo bem que eu só tenho vocês 2 agora, mas eu não vou poder sustentar vocês 2. Então eu vou voltar para Judá, para o meu povo, e vocês voltem para a casa dos pais de vocês. Quem sabe vocês arrumam um casamento e vão ser sustentadas, né, por um novo marido. Muito difícil, né? Ela estava se dispondo a perder até as 2 noras. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo, acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez.
E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Ou seja, não tem jeito, né? Eu não vou conseguir ajudar vocês, vocês vão ter que voltar. Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Era o que ela disse. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth, você deveria fazer o mesmo. Noemi está tão amarga, que ela, um pouquinho antes, ela fala que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor dê a vocês um novo casamento, mas agora ela está falando, Ruth, volta para o seu Deus também. Nem Orfa fez. Porque foi o Senhor que... Porque o Senhor está contra mim, melhor vocês voltarem para sua casa, para o seu Deus. Ela está amarga mesmo, né? Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, seu Deus será o meu Deus. Ruth se apegou a Deus. Então, Noemi estava passando uma situação de amargura, sim, mas ela temia o Senhor. Tanto que Ruth queria esse Deus. Não, vou voltar lá para aqueles deuses. Não, Noemi, tá difícil aqui. Mas eu quero esse Deus. Eu não fico mais sem esse Deus. Noemi conseguiu demonstrar fé. Então Noemi servia ao Senhor. Ela temia Deus. E estava amarga. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Imagina a cidade, estava sabendo naquela hora, né? Noemi voltando sozinha, sem marido, sem filhos, não tinha redes sociais para dar uma avisadinha, né? Não me chamem Noemi, respondeu ela, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi? Se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Ela estava realmente muito amarga. E a amargura de Noemi, assim como a de Ana, não fazia com que ela visse as bênçãos de Deus que ainda tinham, porque a terra de Judá voltou a ter colheitas, ela estava voltando para ter o que comer. Ela teve o amor de Ruth, que estava ali, Noemi, não vou deixar você sozinha, eu estou com você, onde você dormir, eu vou dormir, onde você pousa, né? Não foram essas palavras? Eu vou ficar com você até morrer, só vai me separar de você é a morte. Ou seja, aquele desamparo que Noemi estava se sentindo sem marido, sem filhos, Ruth estava falando para ela, eu estou com você, eu vou cuidar de você. Parece que isso tudo passa desapercebido e Noemi não enxerga, porque a amargura cega a gente. A amargura cega a gente. Cega a gente. Sua amargura fez dela uma mulher que preferiu optar pela solidão, atribuindo a Deus a causa de todo o seu sofrimento. Noemi mudou seu nome para expressar a amargura e a dor que sentia. Ela não rejeitava a Deus ao expressar abertamente a sua dor. Presta atenção, ela não está negando ao Senhor. No entanto, parece ter perdido de vista as bênçãos recebidas por meio de sua relação com Ruth e com o Senhor. Ao enfrentarmos tempos difíceis, Deus recebe nossas sinceras orações, mas precisamos ter cuidado para não negligenciar o amor, a força e os recursos que Ele provê em nossa vida. Então, se o Senhor permite que a gente passe por dificuldades, lembra, a gente já viu isso aqui, se chegou até mim, passou pela peneira de Deus, né? Então, se o Senhor permitiu, e as dificuldades podem ser terríveis como as de Noemi, quem quer estar nesse lugar? Para falar, eu vou ser melhor que ela. Ninguém. Terrível o que aconteceu. Mas passou pela peneira de Deus. Então Deus vai mandar o recurso, vai mandar a provisão, vai mandar a força, vai mandar o sustento. E é isso que a gente precisa olhar. Porque se a gente olhar só para a amargura, a gente vai se afundar nela e vai ficar cega para o cuidado de Deus, porque Ele sempre provê. Não permita que a amargura e a decepção nos desviem das oportunidades que surgem.
tão amargas que não vemos o bem de Deus que nos cerca. Discuta na sua revista. Ó. Você acha que Ana e Noemi tinham bons motivos para ficarem amarguradas? Tinham, né, meninas? Não tem como, não tem como. No lugar delas, você também ficaria amargurada? Quem vai dizer o não? Difícil, né? Quem vai dizer? Existe uma linha bem fina entre a tristeza e a amargura. Porque acho que existem situações na Bíblia que nós vamos sim nos entristecer. O problema é a amargura, porque quando eu fico amarga, eu me volto contra Deus. Ou vou dizer que Deus se voltou contra mim. A amargura, ela é uma tristeza cozida, né? A gente fica ali, a gente fica ali, a gente fica ali, né, Lu? A gente vai, ela cria raiz. A amargura sempre tenta achar um culpado pela situação. E aí impede a gente ver soluções, de ver as bênçãos de Deus. Porque a tristeza não é um pecado, né? A tristeza não é pecado. A que falou aqui, né, que a amargura impedia a Ana de ver o que o marido amava. Eu me recordei agora, porque eu ainda estou de luto, né? Muito triste pela perda da minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser grata a Deus pelos 48 anos que eu vivi com ela. Então é isso, a tristeza não impedia a gente de enxergar as bênçãos que Deus deu pra gente. A tristeza, ela é um sentimento que não é pecado em si. Porque a tristeza é algo que Deus usa muito no nosso coração. É a tristeza que faz a gente se arrepender do pecado, porque a gente percebe que pisou na bola, não é assim que eu tenho que me comportar, e a gente busca Deus, né, Cris? Porque a gente sente a tristeza, ela é legítima, porque ela precisa nos levar de volta ao Senhor, ela tem que ser o fruto de algo ruim que eu fiz, ou para alguém, ela tem que me levar para Deus. A amargura não. A amargura, ela me afasta do Senhor, ela me cega para o que Deus tem feito, ela me distancia das pessoas. A amargura não é um sentimento que vem de Deus, diferente da tristeza, diferente da tristeza. Ponto 2, a sensibilidade feminina. A esterilidade, está na revista. O luto, doença, desemprego, divórcio, perdas. Todas nós estamos sujeitas a circunstâncias tristes, frustrantes, desastrosas. Não há como se tornar imune às más notícias, todo mundo recebe, né? Desde que o pecado entrou no mundo, coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Como punição pelo pecado, o mundo se encheu de sofrimento, maldade e morte. Gênesis 3:4. Vivemos num mundo mau. 1 João 5,19. Vamos abrir? 1 João 5,19. Primeira João 5,19 fala assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Por que esse versículo está na nossa lição? Porque se o mundo está no poder do maligno, mas nós somos de Deus, mesmo esse mundo que está no poder do maligno não está liberado para fazer com o povo de Deus o que bem quer. Ainda assim é um Deus que governa e que cuida da gente. Vocês sabem disso, né? Nós sabemos disso. Mas esse mundo que jaz no maligno é um mundo de perversidade, é um mundo de pecado, é um mundo de mentiras, é um mundo de dores. E a gente não vai ficar imune a isso. A gente não vai. Todo mundo vai passar, mais leve ou mais forte, todo mundo vai passar. Por isso, todas temos que enfrentar injustiças, tragédias e dores. A questão é se nos deixaremos consumir pela tristeza, pela dor e pela frustração. Então, Deus nos fez sensíveis, emotivas, afetivas, a gente sente. Isso é uma bênção, que a gente falou da tristeza, né? Mas enfrentar essas lutas sendo consumidas por elas, isso aí trazendo aquela ira, aquela frustração, aquela amargura, isso é maldição, isso não vem de Deus. A gente tem que lutar com esses sentimentos de maneira a voltar com isso para o Senhor, para o Senhor, para o Senhor. Essas duas mulheres, essa aqui é a nossa amiguinha de hoje, a amiguinha de hoje, mas essas duas são mulheres que eu pus aqui de propósito. Essa é Elizabeth Elliot. Não sei se alguém já conheceu a história dela. Sensacional, tá passando... eu não sabia, tá passando na Record. Gente, vou resumir muito rapidinho, mas tem um livro de biografias dela na internet, no precinho joia.
Elizabeth Elliot, missionária, casada com um missionário, e eles foram evangelizar índios numa tribo chamada Auca. E quando eles estão chegando nessa tribo para evangelizar, o marido dela é um dos 5 missionários. O marido dela é um dos 5 missionários. Os Auca assassinam os 5 missionários. Ela vê o marido dela ser morto na frente ali, na hora de chegar. E ela estava com um bebê de 10 meses, porque ela tinha casado há pouco tempo. Aí a gente pensa, joga a toalha, né? Acho melhor desistir desse negócio de ser missionária, vou ficar amarga o resto da minha vida. E quem seria qual de nós ia dizer, tá errada ou não te entendo? Pois ela sai dali e continua a se estudar, continua a se preparar, continua a orar. E ela volta para essa mesma tribo, para anunciar a palavra de Deus para os assassinos do seu marido. E anos depois eles se convertem, né? Eu já li essa história 20 vezes. No livro dela tem uma frase que diz que no meio da tempestade você não está à deriva. No meio da tempestade você não está à deriva, porque há um Deus que governa. Então se a gente passar pelas lutas da vida e escolher cozinhar isso, nós vamos ser amargas, mas não é para isso que as lutas chegam. Há uma maneira de usar isso para a glória de Deus. O livro dela é sensacional, mas eu vou resumir para a gente seguir a aula. Tem um filme que relata exatamente isso. Terra Selvagem. E aí depois, Tem no YouTube. Terra Selvagem, depois de um tempo ela se casa de novo e com pouco tempo de casada o marido dela desenvolve um câncer, ela fica viúva pela 2ª vez. Ou seja, não passou beleza depois disso, né? Mas ainda assim, se você lê o livro dela, ela traz tanta lição no sofrimento, tanta lição no sofrimento, tanta lição no sofrimento, é impressionante. E essa outra moça aqui, de chapéuzinho, dá pra ver que é antiga, ela se chama, dela não sei o nome, Catherine Mumford Butch. Ela é uma das fundadoras do Exército da Salvação. E a história dela é porque é uma das mulheres que marcaram essa denominação, a fundação dessa igreja, o Exército de Salvação, mas ela não era saudável. A história conta que ela se levantava do leito, porque ela era uma mulher muito enferma, muito doente, para atender as pessoas, para aconselhar as pessoas, para levar as palavras de esperança. Uma mulher que não se entregou à dor, ao sofrimento, ficou cozinhando a amargura, mas colocou isso num pacote, levou ao Senhor e foi viver a vida para a glória de Deus. Então, se elas podem, a gente pode. Se elas conseguiram, a gente consegue. Porque o mesmo Deus que as sustentou é o nosso, não é? É o nosso, é o nosso. Pedro, falando aos maridos em 1 Pedro 3,7, está aqui pertinho, vamos ver. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro reconhecendo a nossa fragilidade, somos mesmo mais frágeis, mais emotivas, porque Deus fez a gente assim, sensível, emotiva, frágil, e essa sensibilidade pode ser uma bênção, porque é essa sensibilidade nossa que faz a gente ver coisa que o homem não vê, né? A gente vê alguém que está com uma necessidade, a gente vê alguém que está com dor, a gente vê alguém que está com fome, a gente que tem filhos, né? A gente que sabe quando a criança está... Porque é algo que Deus deu para nós, não porque eles são menos por isso, mas é diferente. Deus deu isso para nós. Deus deu isso para nós. Foi graças à sensibilidade de algumas mulheres, e eu trouxe essas, que grandes movimentos abençoaram vidas. Mas essa mesma sensibilidade pode se tornar uma maldição se a mulher se deixar consumir pelas adversidades da vida e encher-se de ira, frustração e amargura. Reflita. Está na sua revista. Como você tem reagido às más notícias? De que maneira lida com sofrimentos e frustrações que surgem? O Salmo 112:7 afirma que o justo não se atemoriza de más notícias, né? Antes o seu coração está confiante no Senhor, é isso que fala o Salmo. Quanto seu coração confia no Senhor diante das fatalidades da vida? Irmãs, esse versículo tem que estar na geladeira.
O justo não se atemoriza de más notícias, porque o seu coração é confiante no Senhor. Porque a gente vai ter más notícias sempre na vida. Mas quando elas vêm, tem que acender a luz vermelha. Ops, eu sirvo a um Deus. Calma aí, chegou essa má notícia? Calma, o que é que Deus tem? Lembram de Jó? Lembram de Jó quando vem os bois, a terra, a plantação, os filhos? O que ele fez? Vim nu, volto nu, né? Louvado seja o nome do Senhor. Na hora que chegam as más notícias, a gente tem que lembrar, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu confio no Senhor, eu não posso me atemorizar. O que é que o Senhor tem? O que é que o Senhor tem? Algo para eu resolver? O que é que o Senhor tem? Porque Ele sempre tem. Lembra da semana passada? Venham a mim, é o mesmo convite, é o mesmo convite. Ponto 3, consequências da amargura. Tá dando para ler? Senão eu apago a luz, tá? São tantas as consequências da amargura na vida de uma pessoa que podemos classificá-las em físicas. As pessoas amarguradas podem sofrer consequências no próprio corpo. É comum que remoam tantos os pensamentos e sentimentos amargos que acabam sofrendo perda de apetite, como Ana, né? Insônia, quem dorme mal, vive mal, né? Dores musculares, que por sua vez baixam a imunidade do corpo e deixam as mulheres suscetíveis a outras doenças. Ou seja, a amargura adoece, né? A amargura adoece. Emocionais. De um coração amargurado não pode emanar bons sentimentos. Assim como um abismo chama outro abismo. Salmos 42, 7. Vamos lá. Salmos 42, 7 fala assim: abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Nossa, o salmista está bem aborrecido. Bem aborrecido. Mas olha como ele segue, eu vou ler o 8, ó. Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Como que ele reagiu quando a onda veio? Como que ele reagiu? Conceda-me o Senhor o seu fiel amor de dia, e à noite a sua canção. Ele voltou-se ao Senhor, né? É assim, gente, é assim que a gente precisa. É assim que a gente precisa, porque um abismo chama outro abismo. Se a gente se afunda naquilo, aquilo vai trazer mais coisa ruim, mais coisa ruim. A amargura traz consigo tristeza, mau humor, ansiedade, irritabilidade, autopiedade, aquela dó de si mesmo. Será que é isso que tem que fazer parte do caráter da mulher cristã? A gente quer ser assim? Será que eu quero isso para mim? Triste, mal-humorada, ansiosa, irritada, cheia de dó de mim mesma? Não, não pode, não é para nós, né? Sociais, os relacionamentos ficam prejudicados. A amargura dá lugar à agressividade verbal e física, sempre. Por quê? Porque o amargo remói aquilo, remói aquilo, remói. Aí quando alguém pisa no calo dele, tá na bita já. A resposta dura mesmo, porque a gente está amarga. Da sua boca saem sempre palavras negativas, amargas, tornando difícil a convivência. O desejo de ficar sozinha e isolada acaba funcionando como uma crescente bola de neve que só aumenta a amargura. Eu fico sozinha porque eu estou amarga, eu vou ficando mais amarga porque eu estou sozinha. As pessoas passam a ter atitudes de vitimismo e a pensar que todos precisam compadecer-se dela, vivendo frustrada e sentindo-se incompreendida. Ninguém quer a companhia de uma mulher amargurada. Nem o marido da gente, hein? Tomem cuidado. Será que eu sou essa? Amargurada, que só reclama, que só reclama. Será que meu marido tem que ficar comigo só porque ele é crente e a gente prometeu diante de Deus que até a morte nos separe? Então, coitado dele, vai ter que conviver com padecer na amargura da mulher dele. Puxa vida, será que é isso que a gente quer pro casamento da gente? A gente tem que tomar cuidado com ídolos do coração, né? Porque quando eu me vitimizo, eu estou dizendo assim, eu não mereço isso. E aí eu me coloco, às vezes, numa posição superior à de Deus.
Isso mesmo. Porque se Deus permitiu que eu passe por isso, e agora eu tô falando que eu não mereço, Deus errou, né? eu tô me colocando acima de Deus. Eu sou meu próprio medo. É verdade, isso é bem colocado, porque quando a gente não aceita o que Deus deu, a gente está dizendo, o Senhor errou, eu não mereço estar passando por esse sofrimento. O que eu fiz para merecer uma coisa dessas, né? Deus errou, mas vamos abrir um parênteses também? Tem muita tristeza que a gente recebe como consequência de escolhas ruins, pecado, não é? Sabe a criança que anda com o pé descalça no chão quente, a gente fala, vai ficar doente, ela fica? Daí foi Deus que a castigou. Não, ela está colhendo a garganta inflamada do chão quente que ela andou em desobediência à mãe dela, não é assim? Então, algumas tristezas a gente vive pela nossa desobediência, mas ainda assim, mesmo nessas, o Senhor consegue ser aquela força para nós, para passar por essas e contornar essas para a glória de Deus. Mesmo nessas. Lu, se fosse um plano comigo, né? O que eu vou fazer diante dessa tristeza? Isso. Escolha, né? A gente escolhe se aproximar mais de Deus, sabendo que Ele está no controle, mesmo passando por tudo aquilo, mas Ele está. E como quando a gente consegue passar por essa peneira por isso, a gente se achega muito mais a Deus. A gente consegue ver realmente, eu passei por aquilo que era necessário, Deus queria lapidar alguma coisa no meu coração, na minha vida, no meu modo de agir, e como eu estou a sentir esse cuidado. Mesmo passando por coisas que a gente não quer passar. Tenho uma amiga que luta com câncer e ela diz, há um tesouro no sofrimento. A gente enxerga Deus de outra maneira quando a gente é espremido, né, gente? Então, a tristeza é uma bênção, mas eu posso usar ela para a glória de Deus ou para virar amargura. Espirituais. A pessoa amargurada deixa de ser grata a Deus. Tem a ver com o que a Lu falou, né? Porque eu não mereço isso. Há uma crescente revolta contra as circunstâncias. Ela se esquece de que o Senhor está no controle. Sua autocomiseração bloqueia a visão da graça de Deus em sua vida. Salmo 73, 21 e 22. Eu coloquei ele aqui. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido como? Ai, que coisa, né, gente? Eu nunca tinha ido ler a amargura assim nesse ponto de ovo podre, animal irracional. É muito sério, né? Não é uma coisinha de mais ou menos, vou decidir se eu vou lutar contra a amargura ou se eu vou deixar conviver com ela. É ovo podre, é animal irracional. As figuras são muito feias, né? Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Isso me fez ficar tolo, ignorante, e a teus olhos devo ter parecido um animal irracional que não pensa. Que terrível condição de pecado. O amargurado não enxerga as bênçãos de Deus, não enxerga. É cego, é tolo, é animal irracional. Que a gente não queira isso para nós. Diversos estudos na área de medicina têm atribuído a amargura como uma das causas de doenças psicossomáticas, doenças do coração, né? O estado emocional do indivíduo pode afetar seu sistema imunológico, gástrico e hormonal, tornando-o vulnerável a diversas doenças. O próprio Davi, no Salmo 32, declarou que seus pecados não confessados haviam afetado a sua saúde. Esse a gente sabe. 32:3 fala assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Percebe que essa tristeza aqui foi Deus que pôs na vida de Davi? Ele fala ali, por que Deus pôs?
Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, meu corpo definhava e a tua mão pesava. Eu acho que Deus não amaria Davi se ele deixasse Davi se sentir bem, mesmo com seus pecados escondidos. Então, Deus usou essa sensação ruim, Deus pesou a mão, essa tristeza veio de Deus. Para quê? Para que Davi se arrependesse, confessasse o seu pecado e ficasse livre da culpa, né? Ficasse livre da culpa. Vamos terminar? A receita do Senhor contra a amargura. Já deu para perceber quanto a amargura é grave, pode corroer a nossa alma, além de contaminar outras pessoas. Apesar da nossa tendência para guardar a amargura no coração, o Senhor, em sua infinita misericórdia, proveu-nos uma solução para esse problema. Passo 1. Confesse o seu pecado. Alguém abre para mim Salmo 73 e o outro lê 1 João. Acho que 73 é o que eu coloquei aqui. A gente acabou de ler. 1 João 1,9, então. Alguém abre para mim, por favor. Clarinha, Efésios 4:31. Lu, Salmo 121:4. Cris, Salmos 23:4. Karina, Salmo 46:1. E a Cíntia, Salmo 41:3. A Alexandra, Romanos 8:28. Eu não quero deixar de ler, a gente está correndo já, então todo mundo vai. Passo 1, então, contra a amargura. Confesse o seu pecado. Entenda que a amargura é pecado e deve ser confessado ao Senhor. O que diz 1 João 1,9? Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus, né, irmãs? Não tem pecado que o Senhor não perdoe. Tem pecado que eu não peço perdão. Mas o Senhor não fala, esse não, já deu para você, a sua cota já se encerrou. Não há. Então, vá ao Senhor, confesse o seu pecado. O primeiro passo é o nosso. É a mesma ideia da semana passada, é o venha, né? Venha. O primeiro passo é o nosso também, confesse. Segundo, busque perdão. Se a origem da sua amargura é alguma mágoa causada por alguém, disponha-se a perdoar. Efésios 4:31. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros. Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Se você é amarga porque alguém te machucou, né? Perdoa. E se foi você que magoou alguém porque você tá amarga e solta os cachorros, quem pisa no seu calo, esbarra na sua perna, vá pedir perdão. Alguém abriu Mateus 5? Mateus 5, eu pedi para alguém? Mateus 5:23. Vou abrir aqui. Quero. Mateus 5:23 e 24, tá, Lu? Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. Olha como Deus preza, né, pelos relacionamentos. Então o Senhor fala, tá indo eu levar uma oferta para mim? Lembrou que tem alguma coisa para resolver com o seu irmão? Pausa. Resolve primeiro, porque para Deus é mais importante isso aqui. Resolve com o seu irmão. Depois você vem trazer sua oferta. Eu espero. Ele não fala assim, não volte nunca mais. Não, ele fala, pausa. E volta para trazer a oferta, mas resolve primeiro. A gente precisa buscar perdão e pedir perdão e perdoar. Passo 3, confie na soberania de Deus, confie, a gente não sabe o que a vida traz para nós, né? Olha o que aconteceu com Ruth, com Noemi, olha o que aconteceu com Noemi, que dor, mas olha como Deus cuidou também. Então eu preciso confiar na soberania do Deus que eu sirvo, eu preciso confiar na soberania do Deus que eu sirvo. Lembre-se de que o Senhor Deus está no controle de toda e qualquer situação. Se alguém ou algum fato deixou você amargurada, precisa estar ciente de que o Senhor estava lá presente. Deus não está cochilando diante das circunstâncias que nos assolam. Salmo 121:4. Quem está com isso? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Não cochila, não dorme, ele está sempre alerta. Ele tudo vê e sabe de tudo o que precisamos.
Nosso Deus consola no luto, Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Teu bordão e o teu cajado estão comigo. Deus fortalece nas tribulações, Salmos 46, 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Auxílio presente na adversidade. Deus está, né? Deus está na adversidade. Deus afofa o leito dos enfermos. Salmos 41, 3. O Senhor assiste no leito da enfermidade, na doença e a paz das agulhas. O Senhor está no leito da enfermidade. A gente só precisa ver. Em tudo existe um propósito para nos aproximarmos dele. Romanos 8, 28 fala o que mesmo? Se a gente sabe, é todas as coisas. Vai ali, desculpa. Sabemos que todas as coisas cooperam também para os que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas não são só as boas, né? As melhores, as mais tranquilas, as mais fáceis. Todas as coisas cooperam. Então não há nada que Deus não conserte, não há nada que Deus não corrija, não há nada que Deus não esteja atento. Tudo tem um propósito, tem uma lição. E até se você errou, e às vezes está passando um sofrimento porque eu fui tola, eu fui desobediente, eu fui tola, e eu enfiei o pé na jaca porque eu quis. E agora está complicado. Vá à presença de Deus, porque para um coração arrependido, o Senhor tem ajuda também. Tem ajuda. A gente vai passar as consequências? Vai. O filho de Davi morreu. Lembram no domingo, né? O filho de Davi com Batseba morreu. Deus não ouviu aquela oração, mas Deus restaurou sua vida. Deus restaurou sua vida. Deus também restaura a nossa. Passo 4. Desenvolva atitudes de gratidão e contentamento. O coração agradecido não tem espaço para a amargura. O contentamento é um processo de aprendizagem constante. Busque encher-se do Espírito para que seu coração transborde de ações de graças. Desvia o pensamento, né, gente? Tudo começa aqui, né? Então, se tem alguma situação difícil que está passando, leve a presença de Deus, mas enche seu coração, seu pensamento de louvor, de gratidão. Procura olhar para aquilo de bom também que Deus traz, para que isso fortaleça a sua fé, para que isso te lembre do quão grande Ele é, de tudo que Ele já fez. O salmista não fala, eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança, não é? Por que Deus falava para Moisés e depois para Josué que a gente tinha que ficar contando para o povo aquilo que Deus fez? Porque o povo que ia nascendo, tinha que saber tudo que Deus já tinha feito, o tamanho do poder dele. Para quê? Para que eles fossem fortalecidos na fé na hora da dificuldade. Então, enche o seu coração de Deus, de Deus. Conclusão, a graça de Deus é libertadora. Deus concede graça para nos libertar da amargura. Ana e Noemi desfrutaram dessa graça quando buscaram a Deus. Tanto Ana foi atendida, né, e veio o pequeno Samuel, o maior juiz de Israel, como Noemi também. A gente conhece essa história e vê que elas não ficaram desamparadas, nenhuma nem outra, mas Deus escreveu uma história linda na vida de Ruth e cuidou de Noemi em contrapartida, quando elas se dispuseram a buscar a Deus e foram obedientes, tanto uma quanto a outra. Tanto Ana cumpriu seu voto para com Deus, como Noemi instruiu Ruth também certinho na lei de Deus, não foi? Para o resgatador, e cumpriram a lei de Deus, porque Deus não desampara, Deus não desampara, Deus não desampara. Você percebe alguma amargura em seu coração? Você conhece uma pessoa amargurada? Como pode ajudá-la? Então, antes da gente orar encerrando, irmãs, queria que a gente pensasse um pouquinho, sabe? Pensasse um pouquinho, Senhor, o que eu preciso abandonar? Será que eu vou querer ser essa aqui? A verde, que fica ali, azeda, amarga. Será que eu posso entregar ao Senhor? Que a gente leve a Deus as nossas tristezas, que a gente leve a Deus as nossas dificuldades, que a gente não permita que isso nos torne amarguradas, mas que a gente passe pelas tristezas mesmo, para cumprir o propósito de Deus. Se todas as coisas cooperam para o bem, qual é o bem que tem nisso? O Senhor me mostra, eu quero chegar nele, né? Vamos orar, meninas? Então, Lu, vem aqui, a gente orou por você, a gente estava com saudade.
Eu tô feliz que a Lu voltou. Tô muito. E é um prazer ter você de volta. E a gente orou por ela, né, mas então eu vou pedir 2 orações para terminar. Eu vou pedir para a Lu orar pela nossa aula sobre amargura, mas eu vou pedir para uma irmã também orar pela Lu, porque ainda é recente, né? E a gente sabe que ela está passando pelo luto. Amém? Eu agradeço as orações, viu, irmãs? Senhor, nosso Deus e Pai, quero te louvar, Senhor, te agradecer pelo teu infinito cuidado para com cada um de nós. Senhor, como é bom esse momento em que nós podemos sentar, Senhor, e degustar a tua palavra, Senhor. Porque quanta coisa boa o Senhor traz para as nossas vidas. Pai querido, que nós possamos, Senhor, ser fiéis a Ti em tudo, em todo tempo, em todo momento, em toda circunstância. Que nenhuma circunstância, Senhor, venha nos afastar de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, como diz o salmista, possa ficar gravada em nosso coração, para que não venhamos pecar contra o Senhor e que possamos viver uma vida abundante, uma vida plena no Senhor. Abençoa, Senhor, a cada uma que aqui está, cada família aqui representada e que cada uma das suas filhas possam viver, Senhor, uma vida abençoada juntamente com suas famílias. No nome de Jesus é que eu te peço e te agradeço, meu Senhor. Amém. Senhor, eu te agradeço por ter trazido a Lu de volta, te agradeço pelo seu testemunho, saber que ela foi privilegiada, agraciada, tanto ela como seus irmãos, por terem sido filhos dessa mãe tão preciosa, tão temente ao Senhor, tão zelosa e que com tanto esmero os ensinou os teus caminhos. Deus, isso é um grande privilégio, que esse vazio da perda seja substituído sempre por essa lembrança grata desse privilégio, dessa honra e pela certeza da esperança do reencontro, Deus, porque é uma certeza, a gente vai estar juntos de novo na glória, na eternidade, sem doença, sem dor. Isso é tão perfeito. Muito obrigada, Senhor. Traga o teu consolo para a Lu, dia após dia. Visita também os seus irmãos, o seu pai, em nome de Jesus. Que seja o Senhor a ocupar os pensamentos deles. Ó Deus, aí contornando os sentimentos. Livra-os de qualquer mal, de doença, ó Deus, de qualquer enfermidade. Mas que esse luto seja convertido em honra ao Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado certo. No nome precioso de Jesus. Amém. 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 Até domingo que vem, meninas. Perdão, né? Deixa eu fazer só uma correção para ele saber. Não é essa é Eliote, né? Eliote. A que tá passando é a Taylor. É uma história linda como a dela. Na Record, né? Mas a Elizabeth Taylor. Tá. Não é a mesma Elizabeth.